Obrigada. A gente corrige esse negócio, ou a gente faz o exercício, ou a gente começa logo assunto novo. Que o nosso assunto hoje vai ser. Qual foi o exercício que vocês fizeram? Deixa eu ver bem aqui na aula. Cadê? A gente chegou a ver. Não, hoje a gente vai aprender algo primordial para a gente ir para os sistemas, que é potencial de ação e potencial de repouso. Então, eu vou dar uma revisão novamente sobre o transporte de membranas. E a partir dessa revisão, a gente já começa a migrar para entender como funciona, obrigado, potencial de ação e potencial de repouso. Pessoal de casa, vocês estão me ouvindo? Por favor, falem que estão. Sim, professora. Sim, professor. Tá ótimo, então, né? Então, bora lá. Não foi essa aula que a gente viu, foi outra. Foi essa aula aqui que a gente viu, né, na aula passada? Transporte de membrana. Tá projetando? Calma aí. Peraí, vamos resolver. Então, eu vou compartilhar logo aqui com o Teams. Se vocês aqui da sala puderem entrar no Teams para ver o que eu estou compartilhando, para a gente não perder tempo, eu acho melhor. Pronto. Pessoal de casa, vocês estão vendo minha tela? É essa daqui, olha. Foi essa aula aqui que a gente viu na aula passada, não foi? Bom dia. Eu vi você, tá? Cadê? Eu passei agora. Foi essa daqui, gente? Sim, beleza. Aí aqui a gente tem um exercício lá no final. Foi esse que corrigiu, né? Provavelmente. Né? Então já está corrigido e já está tudo ok. Beleza. Vamos lá. Aí nós vimos citoesqueleto, que foi essa que ficou para casa.
Beleza. Então tá aqui, ó. Foi esse exercício que a gente ficou de ir para casa e corrigir. Foi isso? Pessoal de casa, é isso mesmo? Tá tudo certo aí? Vamos? Tá. Cris, Cris, bom dia. Tu estás nas a mais? Oi? Eu não te entendi. Tu estás nas a mais? Ei, Cris, é que o meu data show aqui na sala do... Oi? Eu não se ligasse data show. Eu tô do lado da cantina. Tá tudo bem, Cris? Meu Deus! Tá bom. Fica de boa. Depois eu falo contigo. Tá bom. Tchau, tchau. Bom dia, professora. Bom dia. Gente, vocês têm essa apresentação no celular? Tá. Então vamos corrigir pelo celular, né? Alguém foi lá chamar alguém lá fora? Ah, beleza. O menino que eu liguei aqui, que é o que liga os equipamentos, deixa a sala pronta pra gente, tá nesse momento indo pra emergência. Então, vamos esperar um pouquinho. Então vamos começar a nossa aula, né? Ficamos assim, então. Primeira questão, nós vimos na aula passada transporte de membrana, né? E aí ficou esse exercício para vocês sobre o citoesqueleto, que foi uma das coisas que a gente viu na nossa aula passada. Então, a primeira coisa, o que é o citoesqueleto? Alguém quer responder? É o conceito. O que é o citoesqueleto? É o conjunto de filamentos micros e proteínas presentes no rolo das células, identificados pela forma sendo desenvolvimento das formas. Muito bem, tá? Então, o citoesqueleto, ligar o data show. Eu sempre, gente. Eita. Ainda bem que é sexta-feira, porque é desse jeito. É? Nossa. Não, mas vai dar certo. Então, assim, o citoesqueleto a gente aprendeu na aula passada, na verdade nós aprendemos no semestre passado, né? Nós aprendemos no semestre passado que o citoesqueleto nada mais é do que um aglomerado de proteínas que vão estar ali no citoplasma e essas proteínas que vão ser responsáveis por dar a forma da célula, por fazer a movimentação dessa célula, vão ser responsáveis pelo processo de divisão celular. Então, o conceito que a amiga de vocês falou está correto, tá? Apesar de não ser nas mesmas palavras, mas é um conceito correto. No nosso segundo ponto, nós temos assim, quais as estruturas que compõem esse citoesqueleto? Descreva o tamanho, a localização e a função de cada uma delas. Não precisa vocês responderem, né, todos esses detalhes, mas se vocês falarem para mim quais são as principais proteínas que eu encontro no citoesqueleto. A quitina, que mais? Ó, tá aqui, né? Qual é? Os filamentos intermediários, né? A quitina, a gente vai ter a miosina, nós vamos ter os microtúbulos, tá? Que vão formar ali os centríolos, tá? Então a gente tem os microtúbulos, os filamentos intermediários e também os microfilamentos.
são proteínas, tá? Que estão presentes no citoplasma da célula e são responsáveis, então, ótimo, e são responsáveis, então, por dar toda essa estrutura para a célula, tá? Bem, então vamos lá. A gente vai ter aqui, né, os filamentos de actina, tá? Os microtúbulos e os filamentos intermediários. Os filamentos de actina, que basicamente é a mesma coisa de microfilamento, eles são formados por proteínas do tipo actina, tá? Quando a gente vai para os microtúbulos, a gente vê que eles vão ser formados por dois tipos de proteínas, a tubulina beta e a tubulina alfa. Enquanto que os filamentos intermediários, eles vão ser formados por um conjunto de mais de 50 tipos de proteína. Então, como eu falei para vocês, a função aí desse citoesqueleto e dessas proteínas é justamente criar um esqueleto de sustentação para a célula. É ele que vai definir se a célula é mais quadradinha, mais tubular, né? E por aí vai. Se a célula precisar se locomover, como por exemplo é o que acontece com os espermatozoides, a causa do espermatozoide nada mais é do que um citoesqueleto modificado, tá? E aí esse citoesqueleto modificado, ele aí é todo equipado para que possa ser, então, fazer esse movimento de locomoção. Mas a gente também tem outra forma de movimentação celular, que é a migração das células. Então, existem células que fazem migração. Vocês vão ver muito bem isso na patologia, quando vocês estiverem estudando, por exemplo, a inflamação. Quando a gente sofre um corte, por exemplo, meu dedo foi cortado, o que acontece? Células do meu sistema imunológico, que estão ali presentes na corrente sanguínea, começam literalmente a migrar, tá? Para chegar até o local onde foi lesionado. Então, essa migração se dá literalmente, a célula vai literalmente andando, tá? Então, ela vai se movimentando através de uma organização e reorganização do citoesqueleto, vai criando aí, né, esses movimentos amebóides até chegar ao local da lesão. Quem faz isso? Macrófago, neutrófilo, tá? Vocês viram na aula de transporte aqueles transportes relacionados à fagocitose, né? Que aí a gente tem a fagocitose, que é o englobamento das partículas sólidas, e a pinocitose, que é o englobamento das partículas líquidas, não é isso? Então, a fagocitose nada mais é do que esse movimento, né, de englobar essas partículas se dá justamente por conta desse citoesqueleto da célula. Então, o citoesqueleto ele vai criando os chamados pseudópodes, que são essas projeções do citoplasma, e ele consegue, então, agarrar aquele alimento, tá? Bem, qual é a próxima questão? Quais são os componentes do citoesqueleto que estão envolvidos no seguinte processo? Olha, fagocitose, contração muscular, divisão celular, formação de flagelos, junções celulares e tráfego de vesículas e organelas. Aqui eu quero que vocês respondam. Bora lá. Quais são as estruturas relacionadas aí com o processo de fagocitose? Aí na fagocitose, professora, são os microfilamentos. Microfilamentos, tá? Então, a gente vai ter, inclusive, algum slide por aqui que vai estar... É esse daqui? Pronto, tá aqui, olha. Os microfilamentos, que é responsável justamente por esse processo de fagocitose. Qual é o próximo? O próximo é a contração muscular. Vixe, vocês já devem estar careca de saber como é que as células musculares elas se movimentam, né? E aí, quais são as proteínas que são envolvidas no processo de contração muscular? A actina e miosina, né? Mas aí a gente vai ter, nesse caso aqui, né? A contração muscular vai estar envolvendo a actina e a miosina, e a actina ela vai formar o quê?
Os microfilamentos também, né? Microfilamentos. Divisão celular, quem vai estar responsável? Os microtúbulos e microfilamentos também. Formação de flagelos. Microtúbulos, Junções celulares. filamentos intermediários. Oi? Filamentos intermediários? Filamentos intermediários. Vocês lembrarem, olha, as junções celulares é algo que vai estar entre uma célula e outra, é algo que vai estar ali no ponto intermediário, tá? E aí, nesse caso, a gente vai ter os filamentos intermediários. Vesículas e organelas, quem vai estar? Microtúbulos? Túbulos, professor. Microtúbulos? Isso, professor, os microtúbulos mesmo. A gente acertou todas. O pessoal aqui da sala também. Oi? As o quê? São filamentos intermediários, sim. Cadê as junções celulares do tipo Guedes? Filamentos intermediários, tá? Todo mundo já sabe tudo daqui? Olha, bora lá. Eu vou abrir aqui uma aba só para eu deixar abertinho aqui o Gaiton. Então, aqui pelo livro do Gaiton, a gente já viu o capítulo 1, que é a introdução de fisiologia, a gente já viu o capítulo 2, que é essa parte, e a gente vai para o capítulo 3, que eu vou deixar mais para vocês, que é justamente aquela parte das organelas, né? Eu acho que a gente não chegou a ver. Olha, introdução à fisiologia a gente já viu, tá aqui, na verdade, né? Organização funcional do corpo, a gente já viu isso. Aí, células e suas funções, isso daqui a gente, né, já viu também, bem superficialmente aqui na aula, porque a gente já viu bastante isso lá nas aulas de biologia celular, mas vira e mexe eu vou estar pegando de vocês muitas informações desse capítulo, tá? E aí a gente vai ver hoje o capítulo 5 do Gaiton, tá? Esse controle genético, síntese de proteínas e funcionamento, reprodução celular, é algo que a gente vai vendo no decorrer do estudo dos nossos sistemas, tá? Basicamente, isso aqui é a síntese de proteínas. Bem, o que a gente vai ver hoje é aqui, olha, capítulo 4, tá? Eu vou dar uma revisada com vocês nesse transporte de substâncias através da membrana, e aí logo depois eu começo a explicar o potencial de ação. Então vamos lá. Olha só, cadê nossa aula de hoje? Deixa eu chamar a aula. Alguma dúvida em relação à aula passada? É o 4.
Então, eu vou dar uma breve revisão, tá, da membrana, do transporte de membrana, que a gente já, inclusive, viu na aula passada. Olha só, relembrando, né? Na aula passada, nós vimos que existem dois tipos de transporte, o transporte ativo e o transporte passivo. Qual dos dois envolve gasto de energia? Transporte ativo. Qual é o tipo de energia que é utilizada aqui nesse transporte? É o ATP, beleza. E a gente viu também que existe o transporte passivo. Por que ele é passivo? Porque não há gasto de energia, não é isso? E aí a gente tem alguns tipos de transporte passivo, tá? Osmose, difusão simples e difusão facilitada. Bem, o que é osmose? É transporte de quê? Vocês lembram? De água, tá? E aí a gente sempre vai associar a água a solvente, certo? E o soluto é aquilo que tá, né, que não é formado de água. Então a osmose está relacionada aí com o transporte de água, tá? Do meio que é menos concentrado para o meio mais concentrado. Se vocês forem olhar essa figurazinha aqui, vocês estão vendo. Todas essas bolinhas azuis aqui são moléculas de água. E aqui, nessas bolinhas verdes, é o nosso soluto, tá? É aquelas substâncias que elas precisam ser diluídas, né? Então, quando a gente coloca um recipiente onde de um lado eu tenho uma maior quantidade de água e do outro eu tenho uma maior quantidade de solvente, de soluto, desculpa, tá? De outras moléculas, o que a água vai fazer? Por osmose, ela vai sair de onde eu tenho uma maior quantidade de água para onde eu tenho uma menor quantidade de água, tá? Então, ela sai do meio em que a água está mais concentrada e ela vai para o lado onde está menos concentrada, onde há uma menor quantidade de água, certo? Então, a tendência da água é sempre equilibrar os meios. Os meios, eles precisam estar com a mesma concentração. Então, a água, ela tem essa tendência de fazer esse movimento, tá? Então, vamos lá. A gente viu dentro da osmose alguns meios, né? Por exemplo, soluções que são hipertônicas, que são aquelas soluções onde há uma maior concentração de água, uma maior concentração, que é uma solução hipertônica, uma maior concentração, digamos que de sal aqui, tá? E aí a célula, quando ela é mergulhada nessa concentração, tá aqui. Então, a gente vai ter aqui uma solução hipertônica, uma solução muito concentrada, e a célula, no momento em que ela é colocada, né, nessa solução, o que acontece? Ela perde água para o meio, porque a água, por osmose, ela tende a sair do meio de maior concentração, de menor concentração e de maior concentração. Da mesma forma, a gente tem aqui a água quando ela está no meio hipotônico, que é o meio onde há uma menor concentração. Peraí. Atrapalhando do que me ajuda. Tá. Então, olha só, aqui a gente tem uma solução hipotônica. Na solução hipotônica, significa que aqui fora, do lado de fora da célula, eu tenho uma menor concentração. O meio está menos concentrado. Dentro da célula está mais concentrado. Eu tenho uma maior quantidade de sais, de proteínas, de enzimas, de tudo. O que a água ela vai fazer? Ela vai para o lado onde eu tenho uma maior quantidade de soluto, tá? Porque ela vai tentar dissolver aquele soluto. E isso, ela invade o interior da célula. E o que acontece com essa célula? Ela tende a inchar, tá? Porque dentro dela eu tenho uma maior quantidade de soluto. Gente, isso acontece muito... Professora, só lhe interromper um pouquinho. Eu acho que a nossa aula não está sendo gravada. Não está aparecendo aqui para mim. Como é que é? Não está aparecendo para ti? É que está sendo gravada. Aqui tá aparecendo, tá sendo Tá gravado. sendo gravada, sim. Tá sendo gravada, sim. Tá aparecendo pra mim também. Ah, tá. Eu acho que é só o meu.
Os meninos dizem que está sendo Tá gravada. sendo gravado. Prontinho. Tá? Então, olha, isso acontece muito, gente, em casos, por exemplo, onde o tecido ele é necrosado, tá? Existem alguns tipos de necrose que ocorrem problemas na membrana da célula, e a membrana da célula, em vez dela selecionar a quantidade de sais que entra para dentro dessa célula, ela permite a entrada desses sais, por exemplo, o cálcio. O cálcio ele começa, né, ocorre algum distúrbio ali de membrana e a gente começa a ter a entrada de uma grande quantidade de cálcio para dentro da célula. Então, no meio intracelular, eu tenho uma maior quantidade de cálcio, a concentração está muito maior do que do lado de fora da célula. O que a água ela tende a fazer? Ela acaba invadindo o meio intracelular para tentar diluir aquele cálcio. E aí acontece que a célula ela vai ficando, né, cada vez mais inchada, tá? Até que chega um ponto em que ela não aguenta e acaba explodindo. É o que a gente chama de degeneração, tá? Então, existem alguns tipos de necrose que vão ser associados justamente com esse processo de entrada da água, tá? Bem, a gente vai ter aqui, né, essa solução hipotônica, e aí a gente vai ter aquele meio onde a solução ela é isotônica. E aí, nesse meio, o que acontece? A maior quantidade, né, não existe aqui uma maior quantidade de soluto. A concentração do meio intracelular para o meio extracelular é igual, tá? E aí, o que acontece? A gente não tem nenhuma perda de água e nenhuma saída de água de dentro da célula. Vocês entenderam esse processo? Então, essa daqui vai ser a osmose. Em cada um desses processos, a célula ela vai apresentar um comportamento diferente. Se ela está no meio hipertônico, tá? Muito concentrado, ela tende a murchar, ela vai perder água para o meio, certo? Se ela está no meio hipotônico, ela tende a aumentar, tá? A ficar túrgida. E se ela está no meio isotônico, onde a concentração é igual, ela vai ficar tranquila, de boa, tá? Bem, então, continuando aqui, né? Vamos dar continuidade à nossa aula e aí a gente vai aqui para o nosso próximo slide para falar sobre a difusão simples. A difusão simples é isso que vocês estão vendo. As moléculas, elas têm uma facilidade de passar de um lado para o outro da membrana, tá? Então, vocês estão vendo aqui no meio a membrana plasmática de uma célula. De um lado é o meio intracelular, do outro lado é o meio extracelular. E aí, essas moléculas, elas conseguem de um lado para outro, elas atravessam aqui a membrana plasmática, tá? Só que tem uma coisa, só consegue fazer esse tipo de transporte aquelas moléculas que elas são hidrofóbicas, ou seja, aquelas moléculas que conseguem ali passar com uma maior facilidade por esse conteúdo que está aqui no interior da membrana, que são os lipídios, tá? Então, lembra lá da química do ensino médio, onde semelhante dissolve semelhante? Então, aqui é da mesma forma. Se essa molécula ela tem uma característica, né, de lipídica, né, mais oleaginosa, né, como fala, então ela consegue atravessar essa membrana com uma maior facilidade. Já viram aqueles óleos que a gente... Aqueles óleos não, por exemplo, acho que é água micelar, ou qualquer outro produto de beleza que seja bifásico, né? Você deixar ele ali parado por um tempo, você vai perceber que ele vai ficar uma parte líquida embaixo e tem outra parte líquida que fica mais suspensa, né? Então, são óleos que têm basicamente essa função. Eu tenho uma parte líquida, que é mais hidrofílica, e é essa parte líquida que ela vai ficar mais aqui no exterior da pele, e eu tenho essa parte mais oleaginosa, que ela vai conseguir atravessar a membrana das minhas células e ter algum efeito
dentro das células da pele, tá? Beleza? Então, a difusão simples, qual é a principal característica dela? Para esse tipo de transporte, eu não preciso de proteína, tá? Passo de um lado para o outro, certo? Tranquilo aqui? Vocês sabem de tudo isso que eu já falei na aula passada, né? Na aula passada, vocês iam dar essa aula hoje. Difusão facilitada, né? Qual é aí a principal diferença entre difusão simples e a facilitada? Vocês lembram? Ela precisa E de aí? uma para fazer o transporte? Ela vai precisar de uma proteína para fazer transporte, tá? Então, a simples, a molécula, ela passa de boa, não precisa de nenhum intermediário, mas a difusão facilitada, ela vai precisar de uma proteína para fazer esse tipo de transporte. Por que é importante a gente fazer isso? Nas aulas de biologia celular, nós aprendemos, por exemplo, sobre a bomba de sódio e potássio, né? Que é uma bomba de transporte ativo, diferente do que a gente está vendo aqui, que o que a gente está vendo é transporte passivo. Mas existe a bomba de sódio e potássio, que ela faz ali o transporte do sódio e do potássio de forma simultânea. Mas a gente viu também que existem outras proteínas de membrana, chamadas de permeases, que são proteínas que vão estar lá no meio da membrana e elas vão fazer meio que uma comunicação entre o meio externo e o meio interno. Então, existem algumas substâncias que elas, como elas não têm muita afinidade com esse interior, né, hidrofóbico da membrana, essas substâncias elas vão preferir atravessar a membrana usando essas proteínas, tá? E aí, para esse tipo de transporte, a gente vai ter a difusão facilitada, onde eu preciso de uma proteína para estar fazendo ali o transporte dessa membrana, tá? As aquaforinas, por exemplo, que são proteínas responsáveis aí pelo transporte de água. Quem faz a passagem de água de um lado para o outro é a aquaforina, tá? Mas a água ela também consegue atravessar a membrana, só que em menor quantidade. Poucas moléculas de água conseguem atravessar a membrana. A maior parte das moléculas de água conseguem atravessar a membrana por meio da, tá? Nós vimos também a endocitose e exocitose. O que vocês estão vendo aqui é o que? Endocitose ou exocitose? Já vai repetir de novo a animação, peraí. O que vocês acham que é isso daí? É a endocitose. Está entrando para Aí a exocitose, tá? Olha só. Vocês estão vendo que aqui, esse lado, a vesícula, ela chega para mim já com uma característica que vai... Ó, aqui, ó. Ela já chega com uma característica bem semelhante aqui à membrana celular. Então, essa membrana aqui, ela foi feita para essa vesícula lá no retículo endoplasmático, no complexo de Golgi, que já deixou essa vesícula bonitinha para ela se fundir a membrana plasmática e o conteúdo dela ir para fora da célula. Então, o que a gente tem aqui? É uma exocitose, beleza? O que acontece aqui? Por que a exocitose? Né? Nós vamos ter dois tipos aqui desse tipo de transporte de exocitose. Aquilo que eu chamo de secreção e aquilo que eu chamo de excreção. Qual é a diferença das duas? Tá? Então, nas duas situações, a célula ela vai produzir substâncias e vai jogar essa substância para fora da célula, tá? Quando essa substância não tem mais serventia nenhuma para o nosso corpo e ela precisa ser eliminada do nosso corpo, aí eu chamo de excreção, excreta, não vai servir mais. Mas, naqueles casos onde a célula ela produziu, por exemplo, um hormônio, esse hormônio ele tem uma função ainda para o nosso corpo. Então, o que a célula ela vai fazer? Ela produz essa substância e essa substância ela vai ser secretada, tá? Então, essa é a principal diferença. Olha só, aqui a gente vai ter um caso de secreção celular. A célula ela produz aqui uma substância, né? Ela recebeu um estímulo, produziu aqui, sei lá, um hormônio
E aí ela está aqui secretando esse hormônio para fora dessa célula. E esse hormônio ele tem como alvo outras células, tá? Essa outra célula, quando receber esse hormônio ou essa molécula sinalizadora, ela vai ter um efeito. Isso daqui, gente, está acontecendo nesse exato momento com o biofilme aí da nossa boca. Então, a gente deve ter tomado café da manhã, já devemos ter escovado os dentes todos, creio eu. E aí, nesse momento, está começando a formação do biofilme, tá? E aí, se você, por exemplo, chegar até 2 horas da tarde e não tiver feito a higienização ainda, o seu biofilme, a cada hora ele vai crescendo um pouquinho, tá? Se você, por exemplo, inventar de tomar um antibiótico ou usar um enxaguante bucal ou qualquer coisa que ameace a integridade desse biofilme, as células, as bactérias presentes nesse biofilme, elas começam a se comunicar umas com as outras. É o que a gente chama de corossênese. É uma comunicação bioquímica que existe entre as bactérias. Então, aquela bactéria que recebeu aquela ameaça, né, que viu, por exemplo, mudança de pH, que viu que você tomou algum antibiótico, tá? Ela se sentiu ameaçada. E aí ela precisa avisar para as outras que está tendo uma ameaça ali no ambiente. O que é que ela faz? Ela produz aqui substâncias sinalizadoras e essas substâncias sinalizadoras são secretadas por essa célula e as células vizinhas começam a receber essa sinalização e a se preparar para essa possível ameaça, tá? Então, isso é uma forma de comunicação que existe entre as bactérias bucais e é chamada de corossênese, tá? Continuando aqui, então vocês entenderam o processo de exocitose / secreção celular, né? Vamos ver agora como é que é o processo de excreção. Basicamente, a excreção é aquilo que eu já falei, né? A célula ela produz, mas agora ela está produzindo uma coisa que a célula não precisa mais e precisa ser excretado. E aí, isso vai embora, tá? Vai ser eliminado do corpo. Exemplo, o gás carbônico. Você colocou oxigênio para dentro das suas células, beleza. Esse oxigênio vai lá para a mitocôndria, a célula produz ATP, e aí, como resultado da produção dessa energia do ATP, a célula elimina, produz, acaba produzindo como resíduo o CO2, que é o dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono ele precisa então ser eliminado para fora da célula, tá? E aí, como ele precisa ser excretado, ele acaba saindo através da membrana plasmática. É um exemplo aí de excreção. Sai da membrana plasmática, vai para a corrente sanguínea e a corrente sanguínea se encarrega de trazer esse gás carbônico para os nossos pulmões e a gente elimina ele através do processo de expiração. Entenderam aí as duas diferenças? Assim como o gás carbônico, quando você consome, por exemplo, uma proteína, você produz ácido úrico. Você produz também ureia, creatinina, tá? São resíduos provocados, né, que são formados a partir do metabolismo das proteínas do nosso corpo. Então, as proteínas, seja proteína muscular ou proteína que você está consumindo aí no seu alimento, a célula pega essa proteína, utiliza essa proteína no metabolismo dela, e aí o que sobra? Sobra aí os compostos nitrogenados, como a ureia, a creatinina, e aí esses compostos são excretados, são excretados, o corpo não vai usar mais, aí eles vão para a corrente sanguínea vão levar esses compostos lá para os rins, e os rins eliminam, né, esses compostos aí através da nossa urina, tá? Então são formas aí de excreção. Endocitose, né? Englobamento daí das partículas, tá? Quando é partícula sólida, a gente chama de fagocitose. Quando é partícula líquida, a gente chama de pinocitose, tá? Por exemplo, essa célula aqui, olha, quando ela engloba, essa outra aqui produziu estímulo, né? Produziu substâncias.
E aí, quando essa célula aqui, por exemplo, engloba essas partículas aqui, o que ela está fazendo é endocitose, tá? Mas aqui, na figura, não está como endocitose. Está dizendo que essa célula-alvo aqui, ela tem um receptor. E esse receptor, ele se ligou a essa molécula sinalizadora, o que também vai provocar um efeito intracelular, tá? Que não está relacionado com a endocitose. Só explicando aqui essa figura para vocês. Alguma dúvida aqui? Não? Tá tranquilo? Então, a gente vai para o transporte ativo, tá? Que é o transporte de moléculas do meio que está mais concentrado para o meio que está, aliás, para o meio que está menos concentrado, para o meio que está mais concentrado, ou seja, o transporte aqui é contra o gradiente de concentração. Vou dar um exemplo para vocês de transporte ativo. Está todo mundo aqui mais ou menos no meio da sala, né? Se eu pegar vocês e levar, por exemplo, eu estou aqui sozinha e vocês estão aí no meio da sala. Então, desse lado aí está mais concentrado e aqui está menos concentrado. Tem menos gente, tá só eu aqui. No momento em que eu saio daqui, desse meio, dessa parte da sala, que tem menos gente, e vou para o lado da sala que tem mais gente, o que eu tô fazendo é indo contra o gradiente de concentração, tá? Porque seria muito mais fácil vocês se disseminarem, se espalharem pela sala. E isso seria uma coisa que normalmente poderia acontecer. Mas quando as moléculas elas têm esse perfil, esse movimento de sair do meio, em que elas estão confortáveis, estão de boa ali, tem muito espaço para elas, e vão para o meio onde elas vão ficar, digamos assim, mais apertadas, elas estão indo contra o gradiente de concentração. Ou seja, como se elas estivessem indo à força para ali, né? E para mim fazer esse tipo de movimento, eu preciso ter uma energia envolvida. E essa energia é justamente o ATP. Por isso que eu digo que esse transporte é um transporte ativo. E aí nós vimos também que esse transporte ativo, ele pode ser primário, que é o que acontece com a bomba de sódio e potássio, onde eu tenho um gasto de energia diretamente, e a gente vai ter aqui um transporte também secundário, que é o segundo tipo de transporte ativo, que se utiliza a energia produzida secundariamente e indiretamente, ou seja, um íon ele passa, ele gera ali um potencial, né, uma energia, e aí, no momento em que ele passa, outra molécula aproveita a carona para entrar dentro da célula, tá? Então, esse transporte é o transporte simultâneo de duas moléculas, onde há um gasto de energia indiretamente, tá? Aí a gente tem aqui a bomba de sódio e potássio, que eu já expliquei para vocês várias vezes, e a gente tem aqui uma forma de transporte secundário, ó. Tanto o sódio como a glicose entrando aqui no meio intracelular. Bem, todo mundo já revisou isso, né? Beleza? Alguma dúvida em relação a transporte de membrana? Ou tá tranquilo? Se eu perguntar para vocês, gradiente de concentração, vocês vão saber o que é? Vai botar o quê, professor? Gradiente de concentração. Aquilo que está, né? O que é um gradiente de concentração favorável? É quando, por exemplo, o pessoal aqui da sala, o pessoal que não está de casa não consegue ver. Eu vou usar aquele exemplo da festa, né? Quando eu vou a favor do gradiente de concentração, é quando eu estou lá no meio de uma festa e prefiro ficar ali mais afastado da multidão, ficar numa posição mais confortável. Beleza, então isso daí eu estou indo a favor. Mas quando, eu estou indo contra o gradiente de concentração, é naquele momento em que eu prefiro, sair daquele lugar onde eu estou, posso estar sentada ali num ambiente mais arejado, mais confortável, então eu saio desse lugar e vou para o meio da multidão. Então eu estou indo aí contra o gradiente de concentração. Quando a gente traz isso, essa realidade, para o meio da célula ali, para esse meio intra e extracelular, é que dentro da célula a gente vai ter uma concentração específica.
tá? De íons, de moléculas, e fora da célula a gente já vai ter outra concentração, certo? Então, eu vou ter moléculas como, por exemplo, o potássio, que eu vou ter uma grande quantidade de potássio dentro da célula. Se entrar mais potássio para dentro da célula, ele está indo contra ou a favor do gradiente de concentração? O que vocês acham? Aqui dentro da célula eu tenho uma maior concentração de potássio. Fora da célula, eu tenho uma menor concentração de potássio, tá? Esse daqui é o normal de acontecer. Bom dia. Quando eu pego potássio e eu, olha, aqui já está cheio de potássio, mas eu quero mais potássio aqui dentro da célula. Eu estou indo contra o gradiente de concentração, tá? Beleza? Bem, então vamos lembrar aqui, né? Eu coloquei aqui alguns objetivos dessa aula, mas aí a gente vai vendo esses objetivos no decorrer da aula. Então vamos lá, olha só. O que a gente vai ver agora é potencial de membrana, que é a mesma coisa aí de potencial de ação e potencial de repouso, tá? É um pouquinho complicado, mas eu vou tentar simplificar o máximo que eu posso. O que vocês têm que colocar na cabecinha de vocês? Dentro da célula, se eu pegar um equipamento para medir a carga da célula, eu vou ver que dentro dessa célula, essa carga ela é negativa, tá? E esse negativo, ele vai variar de 90 a 55 milivolts. Sim, por que milivolts? Toda a energia, né? A energia, tá? Então, eu expliquei para vocês que, por exemplo, o sódio tem uma carga positiva, né? O potássio também tem uma carga positiva, o cloro tem uma carga negativa, o magnésio tem uma carga positiva. E todos esses íons que têm carga, eles ficam transitando entre a membrana plasmática, tá? E é justamente esse trânsito que vai fazer com que haja uma geração, né, de um potencial de ação, que nada mais é do que uma corrente elétrica que é gerada ali na membrana celular, tá? Entenderam isso? Então, se eu pegar e medir dentro da célula, eu vou ver que dentro da célula eu vou ter uma geração de energia que gira em torno de menos 90 milivolts, tá? Se eu for medir lá com o eletrodozinho fora da célula, no meio extracelular, eu vou ver que fora da célula eu vou ter outra carga e que geralmente ela vai ser positiva, tá? Professora, por que isso, né? Eu estou indo assim meio que para eletrofísica. Mas, professora, por que isso? Por que isso acontece? Isso é fundamental nessa mudança de carga, esse potencial de energia na nossa célula, é fundamental para que as nossas células elas possam, por exemplo, gerar um impulso elétrico, que em algum momento a gente vai chamar esse impulso elétrico de impulso nervoso. Então, quando eu penso assim, nesse momento eu vou levantar o meu braço. Então, eu pensei, eu gerei uma força, um estímulo. Esse estímulo, esse impulso nervoso, ele caminhou por todo o meu neurônio motor e chegou até o músculo, tá? Então, eu mandei, na verdade, quando eu pensei, eu gerei uma certa eletricidade, uma certa energia que me propiciou fazer esse movimento. Vocês estão entendendo ou estou viajando muito? Se eu estiver viajando muito, pode falar. Quando a gente pensa assim, eu tive uma ideia, aí o pessoal associa logo essa questão da ideia a uma lâmpada aqui em cima da cabeça, não é? Porque segundo os experimentos que foram feitos, quando você tem uma ideia, você gera um potencial de ação, uma eletricidade no seu corpo, que se fosse para puxar essa eletricidade, dava para acender uma lâmpada.
Por isso que tem essa associação. Quando você tem uma ideia, acende uma lâmpadazinha na cabeça. Porque você usou tanto as suas células, que elas geraram, você estimulou, na verdade, tanto as suas células, que elas geraram energia a ponto de acender uma lâmpada, tá? Isso é verdade, viu, gente? Então, eu achei muito bacana quando eu vi a história desse experimento. Então, olha só, dentro aqui da célula eu sempre vou ter carga negativa, porque aqui dentro da célula eu vou ter uma maior quantidade de carboidratos, proteínas, principalmente, e as proteínas têm carga negativa. Então, toda essa constituição intracelular vai fazer com que dentro da célula seja negativo e fora da célula, né, o líquido extracelular seja positivo. Então, quando eu pego um eletrodo e eu vou medir esse potencial elétrico, eu percebo que há essa diferença entre o meio intra e extracelular. Isso por quê? Porque no líquido extracelular eu tenho uma concentração e uma constituição diferente do líquido extracelular. Por exemplo, se eu for medir a quantidade de sódio que eu tenho fora da célula, é esse valor aqui, tá? 142, eu esqueci o nome dessa sigla aqui, mas é 142, tá? Dentro dessa unidade. Quando eu vou olhar para o líquido intracelular, eu vejo que é só 10. Tá? Então, a quantidade de sódio é bem diferente do meio extra para o meio intracelular. Quando eu olho para a quantidade de potássio, eu vejo que no líquido extracelular eu tenho uma menor quantidade de potássio, enquanto no meio intracelular essa concentração ela é muito maior. Quando eu vou para o cálcio, que é outro átomo, que é outro íon que a gente vai estudar bastante, principalmente quando a gente estiver vendo as células do coração, nós vamos ver que o cálcio, eu tenho uma maior quantidade dele no meio extracelular e uma menor quantidade aqui no meio intracelular, tá? Vocês estão entendendo isso ou não? Tá complicado? Foi assunto da nossa primeira aula, né? Então vamos lá, olha só. Essa diferença, né? Essa diferença de íons entre o meio extracelular e o meio intracelular, ela vai gerar o que a gente chama de potencial de membrana. Esse potencial de membrana, ele pode estar em dois estados. No estado de repouso, e aí a gente diz que é o potencial de repouso, ou no estado de ação, ele pode estar ativado. E aí, nesses casos, a gente chama de potencial de ação. Quando a célula ela está, né, um potencial de repouso, a gente diz que essa célula está sem condução de estímulo. Quando eu digo, né, que essa célula ela está aqui com potencial de ação ativado, eu digo que há uma condução de estímulo. Professora, pelo amor de Deus, que viagem é essa e onde é que eu vou usar isso na odontologia? Daqui para o final da aula, a gente vai entender como é que os anestésicos locais que vocês vão usar no paciente de vocês, no momento em que vocês estiverem fazendo lá o procedimento, né, vai arrancar o dente do paciente. Vocês não vão arrancar sangue frio, vocês vão botar um anestésico. Como é que esse anestésico ele funciona? Oi? Ele vai entrar dentro da célula e ele vai mexer justamente nesse potencial de membrana das células, tá? Por isso que a gente precisa entender, beleza? Então, olha só, vamos lá. Até aqui, vocês estão entendendo ou não? Ainda bem que tá escuro, porque eu não estou conseguindo ver direito a cara de paisagem de vocês. Cara, de que eu estou fazendo aqui? Vamos lá, olha só.
Entender como é que isso acontece, né? A gente já sabe que o potencial de membrana, ele é justamente essa mudança de voltagem. E aí a gente vai ver agora o que é esse potencial de ação. O potencial de ação, que é o que mais importa para a gente, o que é ele? Ele vai ser gerado justamente devido ao fluxo de íons entre os espaços extra e intracelular. E é uma energia conservativa que permite a excitabilidade e a condução do impulso elétrico gerado pelo fluxo constante de íons e entre os fluidos celulares. O que é que isso quer dizer? Vou logo vir aqui para Vocês querem anotar isso aqui ou não? Olha só, vou dar uma situação aqui. Quando vocês estão lá o paciente está lá com a boca aberta, assim, ainda não fez nada, ainda não mexeu nada, lá na boca do paciente. Como é que as células desse paciente elas vão estar? Com potencial de repouso ou no potencial de ação? O que vocês acham? Oi? Não, ele vai estar em repouso, tá? Se você não pegar na gengiva, ou se você não pegar na pele, por exemplo, nesse momento agora, estou aqui com a minha mão, né? As células aqui estão em potencial de repouso, tá? No momento em que eu toco a minha mão, eu consigo sentir esse tocar. O que acontece nesse exato momento? As células, né, que vão interagir com esse toque, elas automaticamente recebem esse estímulo e modificam completamente esse potencial de membrana. Então, aqui eu estou com potencial de repouso, mas na hora que eu pego na minha mão, eu só consigo sentir esse toque. Por quê? Por conta do potencial de ação que foi gerado, tá? Esse toque nada mais é do que um estímulo que eu estou dando para as minhas células epiteliais. E eu só consigo sentir esse toque por conta desse potencial de ação que é gerado. E vocês estão percebendo que no momento em que você pega na sua mão, você consegue sentir. Você sabe qual é o tamanho, você sabe qual é, por exemplo, o tamanho, o local, se está quente, se está frio. Todas essas informações você sabe de forma praticamente instantânea, porque a mudança desse potencial ocorre em questão de milissegundos. É muito rápido que esse processo acontece. Então, no momento que você pega em algo, você está estimulando. As suas células elas estão aqui em repouso. Na hora do toque, elas entram nesse potencial de ação, tá? Bem, então assim, voltando lá à ideia do paciente, né? Que está lá, vai mexer na gengiva do teu paciente, vai arrancar um dente, né? Então, as células aqui da gengiva estão em repouso. Mas no momento em que você coloca lá um instrumental, elas iniciam esse potencial de ação. Digamos que você tem assim a brilhante ideia. Eu vou ter a brilhante ideia de arrancar esse dente aqui dele, terceiro molar, eu vou arrancar a sangue frio. Como é que vai estar o potencial de ação dessas células aqui nervosas? Vão estar lá em cima, tá? Tanto que ele vai sentir uma dor tremenda. A dor que ele vai sentir é justamente por conta desse aumento de estímulo em demasiado que vai acontecer no momento em que você estiver arrancando o dente, tá? Vocês estão entendendo aí aonde eu quero chegar? Tá meio que clareando na cabecinha de vocês? Eita. Tudo bem aqui? Quando eu digo que a célula está em potencial de repouso, olha só. Aqui eu tenho uma célula, tá? Esse cabinho aqui é uma célula. Quando é que ela está em potencial de repouso? Quando está aqui, olha, dentro dela a carga é negativa, tá? Aqui está negativo, do lado de fora está positivo. Aqui está negativo, do lado de fora está positivo. Mas aqui, bem no meio, eu tenho uma inversão de carga. É justamente nesse ponto aqui onde é o que a gente chama de potencial de ação, tá? Então, aqui eu tenho um potencial de repouso e aqui, como ocorreu uma inversão de carga, eu tenho um potencial de ação. E o que é essa inversão de carga?
É só vocês olharem que do lado de fora está negativo e do lado de dentro está positivo. Esse aqui é o normal da célula? Não, né? O normal dela é dentro, está negativo, e fora está positivo. Tá, mas professora, o que é que faz dentro da célula tá positivo e fora está negativo? É justamente o estímulo que se é recebido. Por exemplo, pode ser um estímulo, né, físico, como pegar na mão, pode ser um estímulo químico, quando um hormônio ele chega na célula, ou quando você toma um medicamento e esse medicamento chega até a sua célula. Tudo isso aí são formas de estímulo. Então, a célula ela recebe esse estímulo e quando ela recebe, o que acontece? Lembra das proteínas de membrana? As permeases, as aquoporinas, né? As proteínas integrais. Lembra daquele tanto de proteína que a gente estudou lá em biologia celular? Então, a gente vai ter proteínas específicas para a entrada, né, para o transporte de sódio e também para o transporte de potássio e também para o transporte de cálcio, tá? Então, a gente vai ter proteínas específicas na membrana para fazer o transporte dessas substâncias. Eu não estou falando aqui da bomba de sódio e potássio, tá? Então, deixa a bomba de sódio e potássio para lá. No momento em que você recebe esse estímulo, ó, minha mão está aqui no potencial de repouso. Peguei aqui, dei um estímulo para minha mão, tá? Estou sentindo aqui esse toque de uma mão na outra. O que está acontecendo aqui? Esses canais de sódio, eles vão se abrir muito rapidamente. E todo o sódio que está no meio extracelular, que tem carga positiva, ele se abre e esse sódio ele entra, começa a entrar para dentro da célula, para o meio intracelular. E é justamente essa quantidade de sódio dentro da célula que vai fazer com que haja uma mudança de carga, a célula ela fique positiva. Tudo bem aqui? Entenderam? Pode falar. Senhora, podia fazer tanto um trabalho direto, né? Um quadro, relatando, eu faço de Na verdade, vocês preferem que eu faça o quadro ou eu faço meio que umas animações assim? O que vocês acham? Pronto. Tem essa. Vocês acham melhor o quadro? Vai lá para o quadro. Oh. O estímulo faz a troca faz a troca das cargas. Entendeu? Aí, o que vai fazer você sentir alguma coisa, ou até mesmo seu músculo se contrair, é justamente essa troca de carga. Só que ela ocorre muito rápido. Você dá o estímulo, por exemplo, vou mexer meu braço. Nesse exato momento, neurotransmissores foram processados aqui no meu braço, aqui no meu cérebro, sistema nervoso central. Esses neurotransmissores viajaram rapidamente aqui, esse impulso nervoso, e eu consegui executar esse movimento. Nesse exato momento, né, em questão de milissegundos, milhões de canais de sódio se abriram. E essa mensagem ela foi sendo passada. À medida que eles foram se abrindo, um monte de sódio foi entrando, essas células elas foram ficando positivas, tá? Até eu executar o meu movimento. Depois disso, o que acontece? Dei lá a ordem de novo para relaxar meu braço. Nesse exato momento, tudo se reverteu, tá? Então, o sódio ele começou a sair dentro da célula, começou a voltar a potássio para dentro da célula e tudo se reestabilizou. Então, quando eu preciso contrair o meu músculo, isso significa que eu dei uma ordem para os canais de sódio se abrirem. Aí começa a entrar um monte de sódio. Quero que meu músculo agora ele relaxe. Então, fecha os canais de sódio, né? Começa a sair sódio para o meio extracelular, começa a entrar potássio para o meio intracelular. E o que é que isso vai fazer? Você relaxar o músculo, beleza? Então, esse movimento que a gente faz e a condução de impulsos nervosos é justamente essa mudança de carga que ocorre de forma instantânea. Vamos lá, deixa eu ir lá para o quadro.
Ai, fazia tempo que eu não usava. Se vocês tiverem dúvidas, aí vocês perguntem o nome. Então vamos aqui, né? Tu tens aqui uma célula, ó. Bora lá, vocês vão me ajudar. Dentro da célula, qual é a carga? Positiva. Positiva? Ah, tá. Então vou colocar um monte de tracinho aqui, né? Aqui dentro da célula tá tudo negativo, que é o meio intracelular, né? O que a gente tem mais aqui dentro desse meio intracelular que vai ser importante para a gente entender o potencial de ação? Potássio, né? Então a gente vai ter muito potássio aqui, que é justamente, ó, casinha. Deixa eu dar até para colocar aqui. O K, gente, ele tem carga positiva também, tá? O potássio, ele tem carga positiva. E aqui fora da célula, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma grande quantidade de sódio. E o sódio, ele também tem carga positiva, tá? Ah, professora, mas se o potássio tem carga positiva e o sódio tem carga positiva, por que quando ocorre uma troca de sódio com potássio, o interior da célula, ele não permanece, aliás, por que como o potássio ele tem uma carga positiva, por que só o fato dele estar dentro da célula, em grande quantidade, isso não torna a célula também positiva, assim como o meio extracelular? Muito simples. A quantidade de proteínas presentes no interior de uma célula é muito maior do que a quantidade de proteínas que está presente ali no meio extracelular. Então, aqui dentro da célula, eu tenho proteínas, carboidratos, lipídios e aminoácidos e vários outros constituintes, inclusive íons também, que vão conferir, né, o interior da célula essa característica de ter carga negativa, tá? Então, vamos lá. Então, aqui fora, né, vai ser positivo, positivo, positivo. Eita, que esse aqui. Oi. Fala. Tá. Bora lá. Por que mesmo o potássio, ele sendo positivo, e dentro da célula eu vou ter uma maior concentração de potássio? Por que essa concentração grande de potássio dentro da célula não torna esse meio positivo? Por quê? Porque dentro da célula eu vou ter uma formação, uma composição de outras substâncias, como por exemplo proteínas. Proteína tem carga negativa, tá, gente? Aminoácidos que vão formar as proteínas. A gente vai ter a própria molécula de DNA, que é uma molécula negativa, tá? A gente vai ter carboidratos, lipídios, uma composição, a composição intracelular, ela é bem diferente da composição extracelular.
Então, aqui fora da célula, tem proteínas? Tem, mas eu vou ter uma maior quantidade aqui também de água e de outros constituintes que são completamente diferentes aqui no meio intracelular, tá? Tanto que, geralmente, aqui esse meio intracelular, muitas vezes, ele vai ser mais concentrado do que esse meio que está aqui fora, tá? Então, vamos lá. Como essa composição intracelular ela vai ser diferente da composição extracelular, é justamente essa composição que vai dar essa característica de dentro da célula ser mais negativo, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Proteínas. Quando a gente estiver estudando, por exemplo, o sistema renal, a gente vai ter lá os vasos sanguíneos do sistema renal, ele vai funcionar como se fosse assim uma peneirinha, tá? Então, vou ter 3 barreiras. Quando o sangue ele chega no néfron, que é como se fossem assim os filtros do nosso sangue, então, quando esse sangue ele chega para ser filtrado, ele precisa passar por 3 barreiras. Uma dessas barreiras é justamente essa carga. A barreira, ela é positiva e a proteína, ela é negativa. Então, na hora que a proteína presente no nosso sangue, ela tenta passar para formar a urina mais lá na frente, ela não consegue, porque ela é negativa e a outra... Ai, desculpa. As duas vão ser negativas e elas se repelem, tá? As duas, tanto a barreira quanto a proteína, vão ser negativas e as duas vão se repelir. Então, a proteína volta para o sangue e o que não é, que não é negativo consegue passar. Mas isso aí é coisa de outra aula, tá? Mas bora lá, continuando aqui. A gente vai ter aqui a célula, dentro da célula é negativo, fora da célula vai ser positivo, beleza? O que acontece, né? O que vai fazer mudar o meu potencial de ação? A pessoa, ela vai receber um estímulo. Eu vou colocar esse triângulozinho aqui como se ele fosse um estímulo. Pode ser esse estímulo, por exemplo, como um fármaco. Pode ser, por exemplo, um anestésico, tá? O anestésico, ele chegou aqui no meio extracelular. Qual foi o efeito que ele provocou aqui na célula? Ele criou aqui na célula, né, vários poros, né? Ele provocou aqui na célula a abertura de proteínas de canal. Vou tentar colocar uma proteína de canal aqui pra gente, ó. Vou usar isso daqui como se fosse... Vou escrever aqui no pincel mesmo. Então, eu vou colocar aqui como se fosse uma proteína de canal. Canal para quê? O sódio entrar. São proteínas de canal específicas para o transporte de sódio, tá? O que acontece? Esse sódio, ele começa a entrar aqui dentro da célula, olha. E aí, a gente começa a ter a entrada em demasiado desse sódio. Dentro da célula, começa a ficar o quê? A carga do potássio, que é positiva. Começa a entrar uma grande quantidade de sódio aqui dentro da célula, porque, né, afinal, aqui dentro da célula eu tenho uma menor concentração de sódio e aqui fora da célula eu tenho uma maior concentração de sódio. E lá no transporte de membrana, a gente viu que as moléculas, os íons, eles tendem a passar do meio que é mais concentrado para o meio que é menos concentrado, não é? Então, a tendência do sódio, quando ocorre a abertura desses canais, é justamente sair do meio mais concentrado, que é justamente esse meio aqui que ele vai estar, né, o meio extracelular, para o meio menos concentrado, que é aqui o interior da célula, tá? Justamente para tentar aí equilibrar. Só que quando o sódio ele faz isso, o que acontece? Ele acaba igualando as cargas, tá? Então, aqui dentro da célula começa a ficar positivo, porque eu já tenho a positividade do potássio mais a positividade do sódio. Então, aqui dentro da célula fica positivo. E fora da célula? Fora da célula, como eu estou perdendo sódio, tá? Aqui para dentro da célula, aqui fora da célula começa
começa a ficar negativo, tá? Vou até apagar esse positivozinho aqui, ó. Vamos dizer que todos esses sódios aqui... Cadê a borracha? Vamos dizer que todos... Ixi, a borracha não apaga? Vou comprar uma da Faber-Castell. Então, vamos dizer que todo esse sódio aqui, gente, ele entrou aqui dentro da célula, né? Porque não dá para entrar para dentro. Não dá para entrar para fora. Então, esse sódio aqui, ele entrou, tá? Aqui para o meio intracelular. E aqui fora da célula, eu praticamente não tenho mais sódio. E aí, o que acontece? Aqui fora, tende a ficar com essa carga aqui negativa, tá? Que eu diminuí a quantidade de sódio aqui dentro. E fora, dentro da célula, eu tendo a ficar com a carga positiva, tá? Então, vou até colocar aqui, ó. Por que está positivo? Porque entrou mais sódio para dentro da célula, tá? Vocês entenderam aí? Entenderam? Beleza. Quando a célula ela está nesse ponto, do lado de fora ela está negativa e no lado de dentro ela fica positiva, eu digo que essa célula ela saiu do potencial de repouso e agora ela está no potencial de ação, tá? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa célula, tá? E aí eu vou colocar um eletrodo aqui para medir essa célula. Deixa eu ver se eu consigo apagar esse desenho ou então fazer outro. Espera aí. Pronto. Então vamos lá. Vamos colocar agora um eletrodo para a gente medir essas cargas, tá? Então como assim? Deixa eu desenhar de novo aqui a célula. Tá aqui nossa célula, tá? Dentro dela, eu sei que tá o quê? Negativo, não é isso? Eu sei que tá negativo por quê? Porque aqui dentro, e eu vou ter também, além de estar negativo, uma maior concentração de potássio dentro da célula. Aqui fora da célula, eu sei que tá o quê? Positivo, tá? Beleza. Por que que tá positivo? Porque aqui fora eu vou ter uma maior concentração de sódio, tá? Beleza. Aqui eu também vou ter uma maior concentração de cálcio, tá? Mas na aula de hoje a gente foca só no sódio e no potássio, beleza? Se eu colocar um eletrodozinho, o que é eletrodo? É os equipamentos que a gente vai medir a quantidade de energia que está passando ali no momento. Então, vou fazer aqui o gráfico, olha. Aí aqui eu tenho, por exemplo, 90 milivolts, negativo, tá? Eu tenho 0, que é quando a carga ela está neutra. E aqui eu tenho, sei lá, 35 milivolts positivo. Então, vamos lá. Se eu pegar o eletrodo no equipamentozinho, nesse momento aqui, que a célula está em repouso, e eu medir dentro dela, eu vou perceber que essa célula está assim, ó. Não tem energia nenhuma aqui dentro dela, tá? Aqui no meio intracelular. Tá tranquilo. Mas aí vamos causar o caos, né? Vamos dizer lá que você colocou o seu anestésico local e que essa célula aqui é uma célula da gengiva. Aí você colocou aqui o anestésico local da gengiva, tá? Na gengiva lá do paciente. O que aconteceu aqui? Esse fármaco, ele foi capaz de criar um estímulo para essa célula. Ele começa agora a abrir todos os canais de sódio, tá? O que são os canais de sódio? São aquelas proteínas de membrana, né, que vão permitir a entrada de sódio para dentro da célula. Então, vamos ver aqui, ó, um canal, outro canal. Então, a presença desse fármaco foi capaz de criar esse estímulo. E nesse momento, o que começa a acontecer? Todo o sódio que está aqui fora começa a tentar ir para o meio intracelular. Então, eu vou fazer aqui com a canetinha, né, em verde, o sódio aqui no interior da célula. Então, eu tenho sódio, sódio, sódio. E aí, gente, começa a ficar tão cheio de sódio aqui dentro da célula e aqui fora tão pobre de sódio,
que o sódio daqui, né, por estar em menor quantidade, a gente vai ter uma mudança, né, de carga. Aqui vai ficar negativo, tá? E aqui vai ficar positivo, porque além do sódio, eu também tenho uma positividade do potássio. Então, aqui eu já tenho dois íons, tá? De cargas positivas. Agora, se eu pegar o eletrodo e colocar aqui para medir esse potencial, para medir a energia dentro desse meio intracelular, o que é que eu vou perceber? Isso daqui, ó. Quanto mais sódio entrar dentro da célula, maior a energia vai ser gerada, tá? De tal forma que eu vou sair de menos 90 milivolts para mais 35 milivolts. Beleza? Se eu for observar isso daqui numa célula muscular, eu vou perceber que nesse exato momento está ocorrendo a contração desse músculo. Quando essa célula muscular ela sai da forma dela relaxada para ir para a forma dela contraída, tá? Quando ela está contraída, significa que ela está com seu potencial de ação no máximo. Digamos que esse máximo seja mais 35 volts. Então, sai de uma carga negativa para ir para uma positiva, tá? Só que aí a célula ela precisa restaurar o seu equilíbrio. Então, o que a gente tem? O fechamento dos canais de sódio, tá? Então, os canais de saiu tudo que é canal de sódio e começa a se abrir os canais de potássio. O potássio ele começa a sair. No momento em que o potássio ele sai, né, o canal de sódio se abriu, fez isso aqui, elevou. Canal de potássio, canal de sódio agora se fechou, o sódio não pode mais entrar para o meio intracelular. Agora o potássio ele começa a sair, né, da célula e para o meio extracelular. O que começa a tentar acontecer aqui, olha? Uma diminuição dessa voltagem, tá? A célula ela tende a voltar para o seu estado normal. Tudo bem? Isso daqui tudo é feito através de proteínas de canal. Mas uma coisa que para vocês entenderem, né, para esse potencial de ação ele diminuir e voltar para o potencial de repouso, a gente tem a participação muito importante da bomba de sódio e potássio. O que a bomba de sódio e potássio ela vai fazer? Olha só, vem um estímulo, muda tudo, né? O estímulo, que é o fármaco, o medicamento, ele faz com que entre muito sódio, tá? E esse sódio aumenta o potencial de ação. O que a célula faz? Pega todo o seu potássio e bota para fora da célula para tentar remanejar aquela carga. Mas eu pergunto a vocês, nesse momento, isso está certo? Eu ter uma maior concentração de sódio fora da célula e uma menor concentração, nesse momento, né? Tá certo eu ter uma maior concentração de potássio fora da célula e uma menor concentração de potássio dentro da célula? Tá certo isso? Não, né? O correto é eu ter muito potássio dentro da célula e eu ter pouco potássio fora da célula. Só que aí, esse potencial, esse estímulo que a célula recebeu, deixou tudo bagunçado. Deixa muito sódio dentro e pouco sódio fora. Deixa pouco potássio dentro da célula e muito potássio fora, tá? Aí entra a nossa amiga bomba de sódio e potássio. O que a bomba de sódio e potássio ela vai fazer? Vai arrumar a casa. Ela vai pegar o potássio e trazer o potássio de volta para dentro da célula e vai pegar o sódio e levar esse sódio novamente para fora da célula, tá? Gente, ficou claro ou não? Ficaria em intervalo? Ficou claro sim, professora. Obrigada. Eu gostei dessa parte porque, deixa eu falar para a senhora, a gente trabalha muito com sódio e potássio, entendeu? Então, uma coisa assim que fica bem claro para a gente. Obrigada. Tá.
Beleza. Quando vocês forem não sei se vocês já tiveram outra formação ou se vocês, mas quando você vai, por exemplo, tomar soro fisiológico, o soro fisiológico, o que ele é? Basicamente uma concentração disso daqui. Sódio, potássio, cloreto de sódio. Gente, quando a gente toma, isso restaura o equilíbrio das nossas células. Que às vezes a gente está ali sofrendo, por exemplo, com uma desidratação, está perdendo muita água. A célula ela começa também a perder água por conta daquilo. E como ela está perdendo água para o meio, porque o seu corpo está produzindo muita urina, ela começa a sofrer e vai tentar diminuir as suas funções metabólicas. Então, quando, por exemplo, você toma um soro fisiológico, você coloca dentro do seu corpo uma concentração de sais, esses sais adentram as suas células e esse equilíbrio aqui é restaurado, tá? Mas podem ir pro intervalo, tá bom? Pessoal de casa, alguma dúvida? Não, professor. Eu não, professor. Não, tem certeza? Felipe? Estou aqui, professora. Sem dúvidas. Abraço pro Filipão. Oi, Cleia, linda. Bom dia para você, linda. Pode Bom acender dia, uma meu luz, bem. por favor. Professor, não tem mais fone não aí? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, podem aproveitar o intervalo para falar, tá? Que horas acaba o nosso intervalo, professora? Pode falar isso, Felipe, novamente. Falando que hora vai acabar o nosso intervalo. Ah, tá. Olha, umas 9h45, 9h50, pode ser? Ok. Eu vou parar a gravação.